Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para falarmos sobre um tema curioso. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Porque desde que nós nos conhecemos por gente, nós somos domesticados, nós somos catequizados, nós somos educados da forma que a gente não podia escolher, né? Nossos pais, nossos mestres, né? Como a gente já falou. E todo mundo já deve ter ouvido falar sobre é muito mais fácil passar um camelo sobre o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, Yoshua Ben Pandira, seja lá o nome dele que fosse, teria dito essa frase, é sobre ela que nós vamos dissertar hoje, que tem uma profundidade muito grande. Primeiro, na própria concepção errônea do entendimento dessa frase, e segundo, que é muito interessante para o nosso processo de busca da iniciação, do crescimento, da mudança de consciência. Então, isso é importante para a gente conversar hoje. Então, eu vou trazer aqui meu querido amigo e irmão, sem muito alarde hoje, sem bater na porta e sem dar susto nele. Cadê? Tá aí, ó. E aí? Como é que tá? Tudo, Jorge? 100%, Grego, tudo ótimo. Tudo bem? Quem é o senhor, primeiro, assim, para quem não conhece, está entrando hoje no gente? Meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e tenho vindo algumas vezes aqui no Vida Inteligente a convite do meu amigo e irmão Grego para conversar, trocar ideia. É isso, é legal. A gente tem feito isso para quem está assistindo, quem vai assistir isso algum dia, estão fazendo isso aqui há 16 anos, é muito legal isso, né? O que é bom dura, o que é bom, dizem que não dura, o que é bom dura pouco, conversa fiada, isso aqui é bom e está durando muito. Então, pelo menos é o que dizem, né? Eu tenho prazer, o Jorge também, senão ele não estaria aqui, me encheria de desculpas e teria saído à la francesa, como dizem, e outros a gente ouve que gostam, modificaram suas vidas, vocês não imaginam o que eu recebo aqui de depoimentos. Mas isso é interno, não estão aqui com vontade de fazer essa divulgação dessa forma, né? Jorge, fora isso, você está bem? Como é que está? Conta alguma coisa, a gente fica 15 dias sem se ver. Não, estou sempre bem, Grego, estou sempre bem. Então, e as pessoas já digo, né? Elas se enganam, né? Pensam que a gente está conversando, que a gente fica, toma café, a gente se vê todo dia, moramos na mesma cidade. Pergunta para o Jorge, fala para o Jorge. Gente, eu não falo com o Jorge, eu falo com o Jorge quando a gente vai gravar. E antes a gente gravava aqui, lado a lado, né, que as pessoas estão cobrando ainda. Não, tudo no seu devido tempo. Então, a gente sente falta realmente do calor humano, essa aproximação, né? O ser humano ainda tem essa necessidade, e é uma sensação boa, realmente, né? Principalmente as energias empáticas, né? E isso é muito bom, trocar essa energia, dimensionar, potencializá-la, né? Então é isso. Então vamos tocar o nosso assunto, Jorge? Sim. Ó, é interessante, primeiro, antes de eu passar a palavra para você, assim, para a gente dissertar sobre isso, essa questão da agulha, porque é mais fácil uma agulha passar, o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Sempre é colocado, a gente percebe que todo ensinamento é colocado como uma alternativa, porque a vida é cheia de dificuldades. Então eu tenho que abdicar de tudo. O ser humano, segundo as tradições, né, as tradições iniciáticas, tudo, ele tem que abdicar de um monte de coisas. Ele tem que abdicar disso, ele tem que abdicar daquilo, ele tem que adquirir consciência, ele só pode fazer amor para procriar, e começa a colocar uma série de exemplos, né? Começa a colocar, você não pode se alimentar disso, não pode se alimentar disso, começa a restringir uma série de coisas. Então aí eu penso assim, já me questionei muitas vezes, pô, caramba, que graça tem de viver? Que graça tem viver se você começa a ser cerceado de uma série de coisas? Eu acho que quando a gente vem para cá, por qualquer que seja lá o motivo, a razão, evolução, patati patatá, é um direito que você tem. Você nasceu, você tem direito a respirar esse ar que tem aí, você tem direito a se divertir, você tem direito a respeitar o seu próximo, o meio ambiente, o lugar onde você vive, as pessoas que você convive. É um direito seu. Direito seu, claro. E o teu direito termina onde começa o do outro. Mas eu percebo,
olha, eu tenho 7 décadas de vida, mas eu continuo percebendo que a gente é cerceado em um monte de coisas. A gente tem que abdicar de um monte de coisas para poder alcançar alguma coisa, seja lá o que a gente busca para alcançar. Então, essa restrição, por exemplo, dessa frase que é o tema do nosso programa hoje, assim, nenhum rico vai entrar no reino dos céus. Ou seja, é claro que é uma força de expressão, mas quer dizer, se eu não mudar, se eu não acontecer, se eu não entrar numa regrinha básica aí, eu tô ferrado, vamos dizer. Por isso que daí a gente começa a acreditar. Quando dizem que muitos serão chamados, poucos os escolhidos, deve ser pouco mesmo. Eu já falei, deve lotar uma Kombi, se Jesus voltar. Ele vai lotar uma Kombi e olha lá, né? Porque você tem que abrir mão de tudo. Então, eu abri esses meus questionamentos, te passo a bola para você colocar para frente aí, fazer o andamento desses meus questionamentos, que não são poucos. Assustou. Primeiro tem a questão conceitual, né, Grego? Então, aí o conceito de rico. Sim, né? Vamos falar sobre isso. O conceito de céu, né, o conceito de bom, o próprio ato de julgar, tem uma série de nuances que a gente pode conversar sobre isso daí, né? Falar sobre todas. A parte que daí, só antes que você fala, é como se a vida, ela fosse, assim, um cerceamento de liberdade, né? Ou como se tivesse convidado cada um de nós para fazer parte de um jantar, né? Onde na mesa tivesse só chuchu e isopor, né? Assim, a diferença entre o horroroso e o menos pior, né? Assim, mas é tudo questão do que você vai conceituar como felicidade, né? Então, se a felicidade que a pessoa tem é se apropriar das coisas dos outros, né? Então, para ela, a vida é uma infelicidade, por quê? Porque há um contrato social que diz que se ela se apropriar das coisas dos outros, ela vai presa. Se a felicidade dela é machucar os outros, é agredir os outros, né? Aí a vida para ela vai ser uma infelicidade. Por quê? Porque se ela agredir ou machucar, há um contrato social que faz com que ela seja separada da sociedade. Então, tudo depende do conceito que cada um tenha de felicidade, né? Quanto mais a felicidade de cada um se dirige à efemeridade, que assim, quanto mais efêmera é a felicidade, ou quanto menor é a base verdadeira da felicidade gerada, né? Menos ela pode ser colocada em prática. Por quê? Porque a vida é exatamente você descobrir uma felicidade que seja acima disso tudo. O que não significa que daí eu tenho que viver, passar a vida inteira como se fosse um asceta, né, místico, enfurnado numa caverna, não porque eu não vou errar, mas porque eu fico ali com medo de sair e errar. Então, daí, nesse caso, a vida não tem utilidade nenhuma, né? Porque a vida é nos colocarmos frente a frente com as condições, com as situações que a própria evolução da matéria demanda, né? E aí resolver essas situações, né? Como seres instintivos, né? Ou como animais, ou como seres humanos, ou como divinos. A diferença da forma como eu vou encarar as coisas do dia a dia é que dizem se esse caminho que eu estou percorrendo pode ser chamado de vida ou não, né? Então, não é que é cerceado, é que a busca do equilíbrio frente às condições de vida, às vezes pode parecer que se aproxima de uma salada de isopor, né? Tá? Sim, porque a gente nunca nasce nunca nasce, como é que se diz? Nascer, a gente nasce livre, mas a gente está limitado por falta de consciência que a gente vai adquirindo conforme a gente vai crescendo, né? A gente é nenê, todas essas coisas. Então a gente já nasce induzido. Essa que é a grande não, questão. É que assim, Grego, você quer ver assim, uma analogia, uma imagem que dá para a gente fazer? Vamos supor que você é um agricultor, né? E aí você está no conforto da tua casa,
no meio da tua extensão de terra, né? E aí ali você se alimenta, descansa, se higieniza, compartilha com aqueles que repartem a casa com você, né? E isso é o que a gente pode conceituar de vida. Só que quando o sol nasce, aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir para a terra, tem que ir para a roça para pegar no pesado. Tá? E aí, enquanto você está ali pegando no pesado, você está limpando a terra, tirando as ervas daninhas, está arando, está semeando, está regando, está cuidando das coisas assim, você não pode ficar, a cada semente que você vai tentar colocar, você ficar reclamando, né, para Deus, para a humanidade, para o cosmos, reclamando da tua sorte, do teu karma, que te obriga a ficar semeando, que te obriga a ficar arando, né? E aí você fica o tempo inteiro lembrando daquele período em que você estava, antes de amanhecer, você estava jogado na rede em casa descansando. Daí você nem está descansando porque está no campo e nem está trabalhando porque daí teu corpo está no campo e tua cabeça está lá na rede. Né? Você não faz nenhuma coisa bem, nem outra coisa bem. Agora, o somatório dos dois é que é a vida. Daí quem que precisa adquirir consciência? A quem a vida se destina? A alma de cada um de nós, porque consciência nós temos, todos nós temos, né? O que acontece é que daí quando o sol nasce, assim, quando começa uma nova vida e eu vou para o campo para trabalhar, que é o que a gente chama de existência de vida hoje, né? Eu tenho que pegar, apesar de eu tenho que daí dar duro para fazer com que aquela terra ela frutifique, né? Com que tudo que for plantado cumpra a sua função, atenda à sua própria natureza. E o que é isso? É fazer com que a alma de cada um seja profícua, seja fértil, seja evoluída. Então, nós trabalhamos, o eu de cada um de nós, trabalha para quem? Para que a persona possa, no final do dia, né, experienciar a sensação do dever cumprido, daí volta para casa, né, descansa, troca ideia, tal, e aí terminou um dia, terminou uma vida. Amanhã só vai nascer de novo. Acorda novamente e vai e avança um pouco mais, avança. De tanto pegar e arar, de tanto limpar o solo, de tanto semear, um dia o sol nasce, né, e aí essa persona, essa nova vida, ela vem para o campo para ali começar a colher o que plantou. E colhe o que plantou, e colhe o que plantou, né? Várias existências. Aí chega um dia de repartir o que colheu. Aí vem, vai, e vai fraternalmente repartir. Depois de repartir, diz, puxa, agora daqui está tudo certinho. Mas essa terra aqui do meu vizinho está árida, seca, porque ele não sabe o que fazer. Então, o que eu faço? Eu abro mão de dormir confortavelmente na minha casa, né, e de acordar no meu campo, né, florido, semeado, frutificado, né, e eu vou existir por algum tempo na casa do meu vizinho, né, e pegar um campo totalmente árido. Essa que é a mecânica da vida. Então, às vezes, vem para um ente familiar, para um sobrenome, para uma persona, para um conjunto de tendências, para ajudar a semear aquela terra, aquele solo, dar exemplo àquelas pessoas. Né? Quando você, na verdade, você já tem toda a experiência de N sóis que você já viu nascer, N dias que você viu, né? Vastos campos que você ajudou a transformar. A vida é isso. Mas você percebe, nós que somos homens públicos, digamos assim, quer queira ou quer não, mesmo que seja no limite pequeno de pessoas, a gente vê que pouca gente alcança esse nível de consciência. Né? Vamos usar essa história que você usou. Pouca gente tem esse sucesso. A maioria das pessoas que a gente conhece ou convive, e não é questão de semelhante atrair semelhante, que a gente tem uma visão global, a gente convive com gente de tudo quanto é tipo. Então, poucas pessoas conseguem alcançar esse nível de consciência. Isso aí ou é um joguinho não é uma força de expressão, assim, é uma coisa muito difícil, isso aí devia ser uma coisa mais contumaz, devia ser a exceção da regra. A exceção da regra deveriam ser as dificuldades, vamos dizer assim. Essa coisa deveria fluir mais.
Se isso fluísse, se esse nível de consciência, se esse aprendizado acontecesse num ritmo mais célere, digamos assim, acho que eu creio que... Muito interessante essa linha de colocação que você traz, essa abordagem, é que quando você fala assim, puxa, mas tem tão pouca gente que se preocupa com a iniciação. Iniciação é o único caminho, não adianta, não existe, né? Ou você vai se iniciar ou esquece, não tem plano B, né? E ninguém pode se iniciar por você, é você que tem que ir. A gente pensa assim, puxa, mas é tão pouca gente que se importa, é tão pouca gente que se inicia, é tão pouca gente que compreende, tão poucas pessoas são fraternas, tão poucos, porque a gente pensa assim, puxa, 7 bilhões de personalidades, né, nesse mundo e não sei o que e tal. Só que a gente sempre pensa que é pouca gente, a gente sempre pensa que é difícil, a gente sempre pensa que vai demorar, sempre pensa que está muito longe, sempre pensa que não vai acontecer, etc, 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 etc. Sabe por quê? É porque a gente tende a ver o amanhã como alguma coisa diferente de hoje, né? Ou tende a ver o hoje como alguma coisa diferente do ontem, né? E aí, nesse conceito, então, sempre há previsibilidade, porque daí o amanhã, ele é só um pouquinho melhor que o hoje. O hoje é só um pouquinho melhor ou pior que ontem, e assim vai indo. Então, a gente imagina que nunca vai acontecer. Mas é como, vamos pegar a vida da lagarta, né? A lagarta, a gente conversou, usou a analogia outro dia, para o bicho feio, ninguém gosta, né? Se puder, você varre para longe o bicho, assim, tal, né? E a lagarta fica naquele afã dela ali de ser lagarta, né? E ela, enquanto lagarta, pensa assim, puxa, mas ó, tem tantas coisas lindas que andam pela terra, né? E eu sou a pior, a mais rastejante. Tantas coisas lindas que andam no céu, que voam, né? E eu sou uma lagarta, né? Esses que andam de pé, esses outros entes, né? Que são seres humanos, eles gostam de tantas coisas, até vegetais, pedras, mas se me virem, podem inclusive dar cabo da minha vida. Por que que eu tenho tanto azar? Por que que eu sou tão assim? Eu não tenho uma perspectiva de vida. E a lagarta, ela continua sendo lagarta. Só que enquanto ela está exercendo a função de lagarta, né, a borboleta nela já está viva em processo de metamorfose. Sim. Né? E é só quando a lagarta, então, se dá conta da situação dela, temporária, né? E então ela resolve sossegar, resolve se acalmar, é que daí ela dá espaço para que aquela borboleta que nela existe comece a eclodir, até que ela cumpra um novo papel, né? E aí, para a lagarta, a borboleta é o fim da vida. Para a borboleta, a lagarta foi o que viabilizou a vida. Só que daí a borboleta, quando ela vê a lagarta andando no chão, ela não vai pensar, puxa, ela vai ser borboleta. Não, ela pega e segue com a vida dela. Né? Ela está errada ou está certa? É o que é. Por quê? Porque cada um tem que vivenciar a sua própria fase. Uma pergunta que pode ser até idiota, vamos dizer. Você tocou numa coisa interessante. Uma borboleta que vê uma lagarta, ela tem consciência de que é ela, num estado metamorfoseado, vamos dizer, ou não? É que o Será conceito que que a ela... gente tem de consciência inexiste, né, nos Sim, outros reinos, né? A percepção é diferente, né? sim. E aí a alma, grupo a que pertence a borboleta é a mesma da lagarta e é a mesma do ovo, né? Então, o mesmo ente, só que são 3 estados de percepção diferentes daquele ente. Como que a gente pode conseguir isso? Seria muito interessante para nós, humanos, hominídeos, vamos dizer, se a gente conseguisse ter esse entendimento desse tipo de percepção. Você não acha? Você sabe que o humano, Se isso né? está na gente, se isso está na gente, a gente devia ter isso aqui. Sim, você sabe que o humanos, né, do humus, terra, né? Então, o humano é todo aquele que eclode da terra. Veja que é uma coisa muito interessante. E então, os homens são humanos, os animais são humanos, os vegetais são humanos e os minerais são humanos. Por quê? Porque todos eles eclodem, né, da terra. Eu penso que, com relação à tua colocação,
que há na própria humanidade esses vários estados, né? Como se fosse a lagarta, do ovo à lagarta, né? Ovo, lagarta, crisálida e borboleta, né? Borboleta. Só que daí o ser humano, quando ele vai olhar o outro e ele acha que aquele é um crisálida, ou ele vai olhar outro e acha que aquele é uma lagarta, ou que aquele é um ovo, o que ele vai faz? Julga, Julga, né? E perfeito. no Matou julgar, acertou na mosca. e no julgar ele vai se sentir o quê? Superior, né? Puxa, eu tô uma borboleta, né? Aquele dali está na inércia, é uma crisálida, aquele rasteja, quando tem consciência, é um ignorante, né? E aquele é um impúbere, é um ovo de lagarto, o cara não faz nada, tal, ele se sente superior. O pensamento de superioridade que ele possa ter com relação aos seus irmãos atrapalha o aperfeiçoamento daquele ovo que está sendo gestado agora, que vai vir a ser, ou deveria vir a ser, uma borboleta muito mais linda do que ele. Então, o julgamento antipático, né? A não empatia, a antipatia para com seus semelhantes atrapalha o próprio futuro de todos, né? Aí, o ser humano que daí, em estado de borboleta, ele julga o ovo como inferior, né? Ele é pior do que aquele ovo naquele momento. Por quê? Porque ele sequer está usando o estado de consciência que deveria ter enquanto borboleta, porque ele transita agora em um outro ente, em um outro meio, que é o ar, né? E deveria ver as coisas de cima, deveria embelezar, deveria, uma opção de coisa. E aí ele gasta a vida tentando ser superior, né? E a vida de borboleta 2 semanas, né? Com algumas variantes, né? E vai acabar, ele vai cair e vai se desmanchar no chão, como todos. Mas eu acho, isso aqui, claro, o que nós conversamos aqui não se conversa em lugar nenhum, principalmente em televisão, que realmente mas é super interessante. Veja só, isso que a gente usou já no programa anterior, na metamorfose, da borboleta, da crisálida, é um processo naturalíssimo, natural. Ninguém força nada, ninguém bota gotinha disso, ninguém aduba, ninguém faz nada, é um processo natural. Então, é muito bacana. Quando você faz essa comparação com o ser humano, que aí ele já começa a julgar, pô, aí tem alguma coisa que não deu certo aí. Por isso que eu continuo insistindo até hoje, dizendo que a humanidade é algo que ainda não deu certo. O ser humano é algo que ainda não deu certo. Porque devia ser um processo natural. Se eu tenho inteligência, se eu tenho consciência, se eu tenho tudo isso, se eu tenho o reino animal dentro de mim, isso deveria também fluir normalmente. A minha metamorfose, eu respeitar o processo de cada um. Todos, assim, deixa eu tentar mudar a luz, que eu acho que está muito amarelo. Acho que fiquei mais amarelo. Depois o Fernando bota. Não é que não deu certo, Grego. Deu certo que não está pronto ainda. Essa que é a diferença. Esse processo aconteceu com os nossos anteriores também, que estão na gente aqui? Claro que sim. Quando você fala assim... Mineral, animal... Lógico. Quando você fala assim... nós temos em nós o reino animal, quer dizer assim, todo o resultado evolucional do reino animal que provê o sistema circulatório, não sei o quê, as emoções, essa coisa. Ótimo. Só que é o seguinte, o instinto animal, que é alguma coisa a ser desenvolvida e resolvida no próprio animal, porque o animal que nós vemos hoje, o fato de se alimentar, né, de seus pares, essas coisas assim, isso não deveria existir. Também né? acho. E então, esse resíduo, né, essa não evolução, essa não conclusão do reino animal se manifesta no ser humano como instinto. Tem um instinto que é aquele que preserva a vida, que é utilíssimo, né? E tem um instinto que é aquele que tende a fazer com que as ações não sejam baseadas na emoção nem na razão. Então, nós temos tudo de bom que existiu de resultado no reino animal, né? E também tudo de ruim, por quê? Porque nós temos que dominar o instinto em cada um de nós. Em dominando o instinto em cada um de nós, o que acontece? Nós contribuímos para concluir o trabalho do reino animal.
em dominando as não conformidades do sistema linfático em cada um de nós, né, nós contribuímos para que as não conformidades do reino vegetal sejam resolvidas. Dando consciência à matéria como um todo e cada um de nós, contribuímos para quê? Para que o reino mineral tenha um aprestamento de consciência. Sempre assim, sempre está ficando para o ser humano resolver o que tem dependente. Então, não é que nós demos errado, nós demos ultra certo, nós somos um resultado evolucional, né? Mas é um resultado em andamento. Quer dizer que nós vamos ser atabimânicos ou flogísticos mais para frente? Atabimânicos, né? Primeiro é bimânico. Bimânico é um termo, é um neologismo criado pelo professor Henrique José de Souza, fundador do Instituto Brasileiro de Eubiose, né? E ele indica aquele tipo de ser humano que funciona, que opera, e que a autoridade emana, né, dos dois tipos de mente, né? Então, hoje a gente tem a parte física, a parte vital, né, ou instintiva, a parte emocional, né, que seria o astral, e acima disso a gente tem a racionalidade, a mente concreta, né? Acima da mente concreta, que é o que rege a humanidade, nós temos a parte abstratamente abstrata, né? Então, o bimânico é aquele que teria em si a mente concreta com a mente abstrata fundida, já se ligando à intuição. Bimânico, mas o bimânico vai estar resgatando também o ser humano, então. Lógico, é que o bimânico é o ser humano, Grego. As raças futuras com essa característica, elas são só o ser humano daqui a pouco. É como a questão da lagarta, da crisálida, da borboleta. Quer dizer, ele evolui para um outro tipo de ser, mas continua resgatando o que deixou de... Quando a gente fala em evolução de consciência, obrigatoriamente a gente está falando de evolução de matéria, então vai mudar. Claro, tudo vai junto. Então, por exemplo, para quem tem visão astral, e aí você vai olhar os seres humanos, né? Aí se vê que, por assim, o corpo astral de cada um, ele não é uma cópia perfeita exatamente de cada um. Por quê? Porque ele vai ser o mais denso no futuro, né? Em termos de evolução, e a própria mudança de conformação física do ser humano já se projeta nele. Então, tem órgãos que não têm correspondência, tem uma outra alteração e tal. É porque a própria matéria, ela tende a evoluir junto com o ser humano, sabe? Então, nós estamos em um caminho tranquilo, sabe? A humanidade está fazendo o seu papel, está indo tranquilo. É que, às vezes, a gente quer analisar esse caminho, não é? Do ponto de vista da borboleta, é como se a crisálida ela já tivesse ouvido falar de quão maravilhoso será a vida dela enquanto borboleta, e aí ela então fica impaciente pelo fato de ainda ser crisálida, sem compreender que se ela não passar pelo processo perfeito e acabado, ela jamais vai chegar a ter asas. Verdade, isso é verdade, tem razão. Então, com relação a essa frase que você citou inicialmente, é atribuída ao Jesus da igreja, né? Então, bom, essa frase ela está na Bíblia, em Mateus, capítulo 19, versículo 24, né? E é quando então ele está se dirigindo a uma comunidade de pescadores, né? Só que daí a escrita original de Mateus e dos evangelhos, né, é em aramaico, né? E o aramaico, então, às vezes usa vogal, às vezes não usa. Então, nos documentos originais, ao se referir ao objeto, né, então está como GML, né, em aramaico. Só que daí, em aramaico, gamai é camelo, né? Camelo, e gamia é corda, aquela corda de rede que circula a rede que puxa, aquilo é uma gamia, né? E aí na tradução
do aramaico para o grego, antes de chegar nas versões que a gente tem, né, hoje de Bíblia, aí, então se traduziu, em vez de gamia, que seria corda, para gamai, que seria camelo. Camelo. E tanto é que daí também no grego, né, a grafia de camelo e de corda é muito parecida, né? Corda é o camelon, né? Não sei se a pronúncia está correta, Isso. né? E o camelo, o camelon, né? Então, seria da mesma forma, se essa palavra no original é só com KML, né? Aí, e é como é no... Qual é que é o idioma? Fenício? O fenício é um idioma infernal, né, para se falar, porque assim, ele é feito de consoante, né, e aí a vogal, na hora que está falando, você escolhe a vogal que quer para dar o sentido, porque no alfabeto não tem o conceito de vogal. Então você Tá. constrói a frase no falar. Isso era usual, né? Isso, assim, hoje tem muitos idiomas, muitos alfabetos, né, que também tem uma conotação diferente para a questão das vogais. E aí, por conta dessa confusão de tradução, é que ficou sendo dito que o camelo passar pelo buraco da agulha. Então, só para esclarecer isso, né, que não seria o camelo que seria o gamai, seria o gamia, né, que é a corda. De qualquer maneira, fica a analogia, porque tem o buraco da agulha e tem a corda da rede que não tem como passar. Não tem mesmo, né? Só que daí fica essa questão. Então, assim, é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que céu Jesus está se referindo? Não é um céu fanático, né? Não é um céu onde aqueles, se você fizer tudo de acordo com o que te orientam, você vai lá e vai ficar o resto da eternidade, sabe, aposentado. Isso inexiste, né? O conceito de rico que estava sendo colocado Também, era com relação ao que existia, né, à época, na questão de dominação de riquezas, de poder, essas coisas assim, sob o ponto de vista e aos olhos daquele público. Estou falando para uma comunidade, né, à beira d'água. Né? Então, aquele que tiver um par de sandálias, ele é rico. Né? Então, tem que se tomar muito cuidado quando se vai, né? Assim, e depende do nível de cuidado que se tome, jamais uma interpretação literal, né? Porque como dizia, como diz, né, o professor Henrique, assim, nós temos que descobrir por baixo da letra que mata, né, o verbo que vivifica, que assim, compreender o que está escrito, né? E por isso que daí, quando o Jesus ele ia dar instrução, né, ele falava por parábolas, mesmo aos apóstolos ele falava por parábolas, por quê? Porque mesmo entre os apóstolos tinha ovo, lagarta, crisálida e borboleta. Com certeza. É normal. E veja que é interessante que assim, essas 4 divisões, as 4 castas originais, né, de antes de existir a própria Índia, a gente falou assim, aqui os 4 temperamentos, toda a questão quaternária, ela se projeta dessa maneira. Então, se a gente tiver paciência no dia a dia, paciência no conviver com aqueles que privam das mesmas direções que cada um de nós tem, né, aí a chance de a gente cometer erros de julgamento, ela diminui consideravelmente. Tá? Processo difícil, né? Isso está cristalizado na gente. Tanto é que você falou agora há pouco, que eu ia te perguntar, mas aparece a oportunidade agora. Se fosse assim, e se isso fosse um processo natural, como você disse agora há pouco, que é um processo natural, como você explica, então, encaixa aqui uma lesa evolução? Toda lesa evolução é um processo que não é natural, você concorda? Uhum. Quando a gente faz o... Então, como casar fatos, lesa evolução, com o processo natural que, conforme a lei, tudo tem uma forma de ser?
É tudo ligado ao nível de consciência de cada um, a intencionalidade consciente. Se você está no jardim de infância, você é um adulto e você vai brigar com as crianças, você tem uma responsabilidade. Se você Sim. é uma criança e está no jardim de infância e vai brigar com seus amiguinhos, aquilo é uma diversão, é outra responsabilidade. Essa responsabilidade, essa consciência, essa percepção, né, essa clareza no objetivo é que vai definir o que é um crime de lesa. Lesa o quê? Lesa a própria evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade. Aí depende do que se faça, aí você tem esse retorno. E que retorno você tem? Então, tem um grupo de seres no universo, ou Deus está vendo, ou os anjos no céu estão anotando todo o pensamento mais louco que você tenha. Não. Você está, quando pensa, quando age, quando fala, né, quando se emociona, você está movendo matéria, né, você está criando coisas. Essas coisas criadas vão ficar umbilicalmente ligadas ao seu progenitor, ao seu pai. Aí eu pergunto para Aí você. depois o que vem, eu só vou tentar arrumar a internet. Depois o que vem, é o que é? É a busca por equilíbrio. Só, mais nada. Mais nada. E Né? por que essa facilidade que o ser humano tem? Olha só. Por que eu tenho. Eu posso fazer um lesa pátria com a maior facilidade, lesa divindade, lesa evolução, lesa único. Por que essa facilidade para lesar e a dificuldade para executar? É isso que não entra aqui nessa massa cinzenta. É porque Qual é a potencialização do lesa em a detrimento dificuldade, a dificuldade é assim, Grego, você está num rio caudaloso, né? Um rio de Ok. enchente. Choveu na cabeceira, tá o caos, né? Você vai se jogar para atravessar para outra margem, que é o teu objetivo. O que é mais fácil? Você se deixar levar pela corrente e acabar na foz, né? No mar, né? E terminar teus dias junto com todo aquele entulho que estava no rio, né? Ou é você tentar ir nadando não contra, mas em ângulo com relação à corrente para chegar a outra margem. Então, fazer o certo, no momento atual da humanidade, ele é mais trabalhoso por quê? Porque o volume de não conformidades hoje é maior. Percebe? Então, por isso que sempre você tentar colocar, assim, você tentar pacificar o rio hoje, né, ele sempre é mais difícil. Por quê? Porque está tortuoso, né, está tormentoso, está revolto. Então, você tem que ter estratégia para que isso aconteça. E não adianta você brigar contra aquilo. Sabe? E não adianta ser radical. Por isso fala assim, eu vou nadar em direção à foz. É ruim porque você vai morrer no mar. Não conseguiu atravessar o rio. Você reclama do rio, vai morrer no mar. Não, mas então eu sou exatamente contrário a todos que se deixam levar em direção à foz, e eu vou fazer exatamente o contrário. Exatamente o contrário é você nadar no rio em direção à nascente. Você vai sucumbir porque a corrente vai te levar de volta para o mar. Percebe? Então, e o fato de hoje a gente estar vivendo assim, esse mundo mais revolto, tem que ser visto com respeito, por quê? Porque nós estamos vivendo um fim de ciclo. Tudo aquilo que não foi resolvido, Grego, tudo aquilo que ficou pendente por centenas e centenas e centenas de milhares de anos, né, hoje aflora. É como, vamos botar a analogia do agricultor, né, do homem da terra, o humano, né, todos nós somos homens da terra, né, daí eu vou sair e eu vejo aquele campo, né, cheio de erva daninha, cheio de toco para arrancar. Né? Aí eu faço o quê? Eu me jogo no chão e choro, né? Porque toda a parte que me compete está cheia de erva daninha, né? Eu disse, não, então eu vou enlouquecer porque eu não consigo arrancar todos, não consigo transformar tudo ao mesmo tempo. Claro que não vai conseguir. Você tem que definir qual é a linha que você vai seguir, você tem que se iniciar, não é? Naquela linha, e depois ir pacientemente, parcimoniosamente, intrepidamente e arrancando um a um. Não tem magia, pá, arranca tudo que é tronco, pá, arranca todas as aerodanias.
semeia, nasce. Não, fosse assim não precisava agricultor. O andar pela vida é você ter paciência para se curvar e semear uma semente por vez. Para você se curvar, né, e retirar uma erva daninha por vez. E a maior parte das ervas daninhas que você retira é da sua própria alma. E a maior parte das sementes que você dá é na alma dos outros. Então você trabalha para melhorar você mesmo, para que quando você frutificar, quando der resultado, você doe o resultado aos outros. Então parece que a tua vida é só trabalhar. Lógico. Por quê? Porque fraternalmente a felicidade vem de conseguir dar caminho para a humanidade que está perdida em um rio revolto. Ô, Jorge, é interessante isso, porque, veja só, você falou que é fim de ciclo, né? Fim de ciclo, todas essas questões. Mas se a gente voltar na história, vamos na história no tempo que está aí à disposição de todos, né? No sempre. Uhum. A gente sabe, e a gente tem muita coisa que a gente não pode abordar aqui, mas a gente sabe que aconteceram grandes coisas que mudaram o curso do que nós estamos vivendo hoje. Então, em épocas passadas, aconteceram coisas que não são nem o que acontece hoje. O que acontece hoje é brincadeira. Então, quando você abordou o tema de hoje, essa questão do hoje, eu queria que você colocasse, mesmo se a gente, sem declinar o que teria acontecido, por que aconteceu em determinadas épocas, dentro do sempre, e hoje está reverberando aqui nessa forma? Por que aconteceu lá para trás? O que aconteceu lá para trás foi lesa evolução, foi lesa humanidade, foi lesa tudo. E hoje nós estamos terminando um ciclo, eu acho que muito mais tranquilos, apesar de tudo isso aí que a nossa mente concreta vê, do que nós já passamos como humanidade. Né? Então, lógico. Como é que, a gente reclama hoje, por exemplo, Grego, da questão da violência, né? Sim. Da inconstância social, essas coisas assim, né? Há alguns séculos atrás, você estava lá na tal aldeia, daqui a pouco veio o exército, passa o trator por cima e não sobra nada. Sim. Né? E o lazer dos países era destruir aos vizinhos. Então sempre foi assim, né? O que acontece hoje é que na medida em que o ser humano ele vai se refinando, ele passa a ver as coisas que antes eram naturais como não naturais e tende a lutar para tentar resolver, né? Lógico que assim, você pega o que acontece hoje para a humanidade e pega algumas questões atlantes, algumas questões de antes e tal, não dá para medir em escala, não é? Só que daí tudo que não foi resolvido antes, mesmo com esses eventos extremos, ele foi sendo empurrado para ser resolvido para frente. Por assim, você vê, a gente falou agora um pouquinho dos benefícios de ter em cada um de nós toda a inteligência do reino animal, né? Sim. E das dificuldades de ter em cada um de nós todo o instinto animal para ser resolvido. E o vegetal e o mineral a mesma coisa, né? E os reinos elementares a mesma coisa. Tudo um ser humano esperando para ser resolvido. A mesma coisa todos que nos antecederam. Todas as não conformidades que aconteceram antes, todas as dores, ansiedades, horrores, medos, memórias, tudo que foi plasmado, tudo que foi engendrado pela humanidade até então, né, ela agora se projeta nessa humanidade para ser resolvida. Então, hoje o que se faz é tentar chegar a um ponto de zerar as contas de todos que nos antecederam. Realmente, e quando você... Aí essa parábola, aí não sei como é que a gente pode dizer, essa frase, essa citação, ela fica perfeitamente inteligível, né? E mostra o quanto é difícil, vamos dizer, realmente passar por essa seleção, que mesmo ela pode ser até natural, né? Foi uma força de expressão, mostrar a riqueza e todas essas coisas, de atingir um determinado local da evolução. Realmente, você precisa abrir mão de uma série de coisas, não sei qual é a palavra mais apropriada, para poder participar desse... Que você, assim, para você vamos colocar assim, que o buraco da agulha seja o caminho, né? Vamos lá, boa, faz.
O buraco da agulha é o caminho a ser seguido, né? E até uma analogia que se faz com a própria iniciação, né? Que é o buraco da agulha ou o fio da navalha. Então, implica em um lugar que é difícil você passar. Para você passar pelo buraco de uma agulha hoje, é possível? Claro que é. Você olha o buraco da agulha e você se imagina do lado de lá. Então, sempre foi possível passar. A questão é quando você quer passar por um local que implica em você passar mentalmente, né, conscientemente, e você quer levar todo o entulho de emoções que você tenta alimentar hoje, que são aqueles que dirigem a tua vida, né? Então, o rico, no conceito como colocado ali, é o quê? Era aquele que daí vivia no ócio e invadia aí, se apropriava aí. Então, a questão não é o rico em si, mas o que o rico possa ter em sua alma, né? O que aquela riqueza material esconde em termos de pobreza espiritual, né? E aí, então, esse desafio de fazer com que essas coisas sejam sublimados para que então aconteça essa passagem, é isso que está colocado ali. E veja que ele fala, é mais fácil, né, o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele nunca disse, é impossível que qualquer... Sim, perfeitamente. Nunca disse bem lembrado. Nem disse, é impossível a corda passar pelo buraco da agulha. Não, a corda passa pelo buraco da agulha. De que maneira? Desmancha uma corda em fios, passa cada um fiapo pelo buraco da agulha, pronto, do lado de lá você inteira. reconstrói a corda. Isso aí, boa. Como o gelo consegue passar no buraco da ampulheta. É muito simples, espera ele derreter, vira água, gota a gota ele cai, quando chega lá congela de novo e o gelo passou pelo buraco da ampulheta sem quebrar a ampulheta. Né? A ampulheta, usando essa imagem, em cada um de nós é a nossa alma, que a nossa alma é uma coisa delicada, né? E a conversa entre alma e espírito, que daí é o gargalo da ampulheta, é mais delicada ainda. A questão é o modo grosseiro como eu toco a vida, o modo cristalizado como eu toco a vida. Daí eu vou e quebro a coisa toda. Se eu quebrar a coisa toda, né? Ou se eu quebrar a agulha, ou se não importa o que seja, o que eu fiz? Eu fiz um crime de lesa evolução. Qual a evolução? Minha. Muito mais claro. Boa. Por isso que daí, para fazer isso, o professor, ele falou assim, impossível não existe, mas nós podemos pegar o impossível e transformá-lo em difícil. Por quê? Porque difícil eu faço. O difícil eu faço, eu resolvo. Então, o impossível é solucionável, inexiste. É como essa questão, eu tenho uma corda, eu passar no buraco da agulha, é impossível. Não, então vamos transformar em difícil. O que é difícil? Vamos desfiar a corda. Pega o ser humano. Puxa, mas eu tenho tendência, não sei o que, tal, medo, angústia, remorso, tal, antipatia. Tá tudo bem, essa é a corda. Tua alma é aquela corda. Nunca vai passar pelo buraco da agulha, nunca vai passar pelo gargalo da ampulheta, nunca vai passar pelo verdadeiro caminho da iniciação. Então, o que é que você faz? Desmonta essa corda em você, meu filho. Desmontar de que jeito? Então, não existe o ser grotesco, o ser bruto, o estar, né? Existe um conglomerado de coisas que te levam a se comportar assim. Então, o que você faz? Desmonta, pega um a um e resolve. Como no caso do agricultor, se abaixe, flexione o joelho, humildade e veja uma erva daninha, outra erva daninha, um tronco, terminou, are, terminou, pacientemente, se agache, dobre o joelho, humildade, uma semente, outra semente, no final você vira, né, e contempla maravilhado, né, e aí você diz assim, Fiat Lux, fez-se a luz aonde? No campo? Não, na minha alma. Por quê? Sim. Porque aquilo que antes me metia medo, porque eu olhava e via um monte, eu resolvia E o que acontece?
Vamos supor que assim, que existe um monte de erva daninha no campo, né? Na alma de cada um. Daí você vai e você está jogado na terra, né? Reclamando de Deus, da sorte, do karma, da família, do pai, da mãe, né? Reclamando geral, assim, sabe? Assim, você é um reclamador profissional. E você daí jogado na terra, chorando, reclamando da vida, né? Aí você levanta os olhos um tantinho assim, e a erva daninha parece uma sequoia, parece uma árvore É gigantesca, verdade. né? Aí você tem que fazer a primeira coisa o quê? Sai do chão, levanta, né? Levanta, sacode a poeira, né? E aí você levantou, aí você, opa, aquela erva daninha já não é mais daquela altura que eu pensava, é só uma erva daninha. E elas me incomodam e tem que ser resolvidas por quê? Por conta da quantidade. Só que eu não posso deixar complexo, querer abraçar todas de uma vez para resolver, não. Uma a uma. Exatamente. E aí vem aquela frase que é por isso que eu digo que as pessoas têm que saber o que falam, tem que saber o que Lógico. falam, não adianta falar e não saber o que está falando. A esperança da colheita reside na semente. Se você está aí, o que você está falando tudo me leva ao entendimento dessa frase mais profunda ainda. Lógico. Ex abundante accordes os nocturnos. Ninguém dá o que não tem. É isso aí. Né? Assim, quem planta espinho não colhe pêssego. Não, Não não tem existe. jeito. Não tem Mas jeito. tem uma certeza, você vai colher. Né? Porque então você tem o campo aqui, né, Grego? E você vai planta o que você quer. E tem erva daninha lá na frente que você quer resolver. Para você chegar na última fileira de erva daninha, você tem que passar pelos locais que você já plantou. Sem dúvida. E você pode ter plantado alimento, ou flores, ou árvore para fazer sombra, ou espinho, ou cacto. E você vai se ferir e não vai conseguir tirar as últimas ervas daninhas e vai dizer o quê? Que a culpa é do cacto. A culpa é do espinho. Não, você plantou. A terra é a tua alma. Você regou. Né? O que rega são as tuas emoções. A água que molha as emoções de cada um são as lágrimas, né? Que a gente derrama todos os dias, ou de tristeza ou de felicidade, tanto faz. Mas não dá para culpar ninguém. Aí, quando você culpa, eles ficam procurando, de quem que é a culpa por isso, de quem que é a culpa porque eu não consigo isso, de quem que é a culpa, você fica sempre procurando alguém para apontar o dedo. Aí você vem e fala assim, eu duvido que você consiga tal, porque você, se fosse aquilo, é que você está projetando, né, Sim, sim. suas próprias não Não tenha conformidades dúvida. no outro, como se daí você achar que o outro seja pior que você, né, seja uma panaceia. Então, como você não sente felicidade nenhuma, né, então você cria uma falsa felicidade, uma felicidade efêmera, que é o quê? É a efêmera felicidade de se achar melhor do que aquele outro que você julgou, quando, na verdade, só o fato de julgar já te torna pior que o outro. Parece, assim, conforme a gente vai conversando aqui, parece e é muito simples, né? Mas é Desde, simples, desde Grego. que você. Não, você sabe que não é. Não é porque a gente não consegue captar exatamente isso que a gente consegue fazer aqui em uma hora, passar todas essas coisas que parece que vão se encaixando, usa-se as analogias, essas coisas, então fica. Mas se a gente conseguisse fazer isso com maior frequência, a gente minimizaria muito as Mas nossas. é que daí, Grego, tem que ver assim, quem manda no processo? Tipo assim, quem que manda na tua alma? Né? Eu. Pois de maneira geral, cada um de nós manda na nossa própria alma, né? Sim, Então, para que você faça alguma coisa, então você tem que exercer autoridade e começar a fazer, né? Porque senão, se você daí acordar e passar os dias se lamentando, porque daí naquele dia você tem um problema para resolver, um rio para atravessar, né? Ou você tem uma antipatia de ontem que você trouxe para hoje, e aí você daí tem um dia desagradável. Se o dia hoje é desagradável, você fica esperando pela manhã para ver se amanhã vai melhorar. Só que hoje você não fez nada para você não fez melhorar nada. amanhã. É você sentar reclamando da erva daninha, esperando que amanhã nasça um pé de maçã, né? Uma macieira para você se alimentar, não vai. Né? E daí você se aborrece, né? E aí você diz que daí Deus não te ama, a natureza não te protege, os anjos da guarda, não sei o que e tal, todo mundo é culpado. É como você não consegue, você faz o quê? Diz, Grego, olha, eu não consegui. Já que você está de bem aí,
Você não pode pedir lá para Deus, então, para pegar e arrancar essa parte aqui dessa erva daninha para facilitar o meu caminho, né? E eu prometo que se você pedir para Deus limpar o terreno para mim, se você pedir para Deus semear para mim, se você pedir para Deus fazer chuva, quando vier a colheita, eu dou uma parte para Deus. Chantagem. Chantagem, claro. Claro. Por quê? Porque Deus não precisa da tua maçã, meu filho. Né? E se você precisar da ajuda de Deus para daí então repartir com alguém, chantagem. Porque você está pedindo 2 para dar 1, né? Então é muito mais barato para Deus dar aquele 1 para outra pessoa e não dá nada para você, que é só um pedidor profissional, um reclamador profissional. Ou um protótipo de carrasco, né, que fica assim, julga, executa, prende. E na verdade nós somos, sabe o quê? Na maior parte das vezes, carcereiros, porque a gente pega todas as memórias não resolvidas, todas as antipatias, né, e a gente esconde lá no fundo da alma e deixa para fazer de conta que não existe, e tenta avançar. Né, mas todas as ervas daninhas estão tomando conta do negócio ali atrás, né? E você vai tentando, e aí a vida se transforma em um pandemônio, né? E daí eu me jogo de novo no chão, né? Como no início da minha travessia, meto a cara na terra, choro loucamente e culpo. O destino é uma coisa muito triste. E não é. Olha, ontem, por causalidade, né, essa palavra que eu aprendi aqui no Vida Inteligente, né, ontem, um irmão nosso, que você conhece também, ele me escreveu e disse, puxa, eu estou tendo pensamentos, me explica o que pode estar vendo comigo, porque alguns dias eu ando tendo pensamentos ruins e não sei o que lá. Eu respondi para ele simplesmente, olha, provavelmente você está sintonizando numa estação não muito boa, né? Lógico. Ele não respondeu, mas já serviu para... Quer dizer, uma pessoa que tem consciência... É, porque a gente trabalha para fazer com que a nossa antena ela capte todas as estações do universo. Né? Hoje a gente está trabalhando aqui, sim, só na parte das estações do emocional, né? Sim. Só que quanto maior a abrangência da captação da antena, mais tudo você vai captar. E para você chegar, você está mergulhando, né? E você quer chegar na superfície para ver o sol. Você tem uma parte de água para passar e você vai ter que passar por tudo que existe na água. Então, você vai sentir mais as dores da humanidade, vai ficar mais surpreso com as não conformidades, com as antipatias. O professor diz, né? Eleva-se um homem, choca-se com si mesmo. Eleva-se mais ainda, chocar-se-á com a família. Eleva-se mais ainda com a nação. E se mais ainda com o mundo. Por quê? Porque ele começa a perceber as dores de todos, só que daí, esse que se elevou e se chocou com essas camadas, ele é um transformador. Ele é um transformador. Né? Nele reside a possibilidade daquele ovo se transformar em borboleta. Que ovo? A humanidade. Por quê? Porque um ser humano conseguiu. É verdade. E esse ser humano, tendo conseguido passar com aquela palavra grega, com entusiasmo, com convicção... Entusiasmo é a presença de Deus no homem. Exatamente. Se você consegue transmitir isso, você vai contagiar o seu próximo. Né? Lógico. Isso fica uma corrente, a chamada corrente do bem. A partir daí você começa... E aí entra aquela frase que você falou de início, similibus congregantus, semelhante atrás semelhante. Chega um ponto em que os semelhantes empáticos, né, e sublimados são em maioria e há um aprestamento da transformação do mundo e a gente passa a viver um conjunto de novidades não lineares. O hoje, amanhã, pá! Pronto. Futuro, né? Que é para que a gente nasceu. É isso aí. Olha, hoje foi um dos melhores programas que a gente fez, sem brincadeira. Foi muito legal. É por isso que eu gosto disso aqui, eu sou repetitivo, eu sei. Mas tudo é surpresa para a gente, para mim e para o Jorge. Quando a gente faz isso aqui. Quando a gente foi começar, aí eu perguntei, Grego, o que você quer com isso? Eu sabia a frase, né? Mas então, o que você quer com essa frase? Porque eu intuo o programa, não sei, vamos conversar, vamos ver. É isso aí flui, isso é muito legal. E olha as informações que nós
nós abordamos hoje aqui são, nossa, é um presente, né? Uma dádiva aqui. Dá para a gente pensar e... Assim, é que o reino mineral, ele espera para concluir sua evolução no ser humano. Por quê? Porque tudo de bom dele está no ser humano e tudo que tem pendente também. E o vegetal, e o animal, e o próprio aminal, e assim vai ser no futuro. Então, o invisível precisa do visível para concluir sua evolução. Por quê? Porque visível e invisível vão se fundir em uma única coisa. Nem bem, nem mal. Um caminho do meio, né? Tendo por destino a neutralidade, a empatia perfeita, sabe? E aí, se cada um de nós, então, no dia a dia, viver as coisas do dia a dia, são coisas normais, né? A vida implica em trabalho, né? Mas descobrir o verdadeiro sentido, o verdadeiro conceito, o que é a verdadeira felicidade, o que é a verdadeira alegria, né? Começar a se assenhorar da própria vida, se assenhorar das próprias decisões, ensinar os instintos em você, ensinar as emoções em você, se assumir enquanto divino, que assim, em algum momento essas asas têm que abrir. Não adianta ficar reclamando de peso nas costas. Tem que abrir. E por mais confortável que esteja no casulo, vai ter que virar borboleta ou morre. Desperdiça a existência. E a borboleta, quando ela se transforma, né, e fica, nossa, que maravilhoso, o que ela faz a primeira coisa? Quando a borboleta sai do casulo, ela precisa ir para um galho ou para o chão, porque é o momento mais crítico dela, porque ela precisa bombear líquido para que daí as asas se fortaleçam, para daí então ela voar. Só ter asa não adianta nada. Tem que fazer força, ter consciência, ter vontade, para que a asa fique tão poderosa quanto, para daí dominar o ar e você se transformar em um alado, um verdadeiro ser humano. Então, e eu, seguindo as suas palavras, terminando a nossa gravação agora, eu vou começar a desfazer a minha corda. Fiozinho por fiozinho. É isso aí. É isso aí. Jorge, muito obrigado, meu querido amigo e irmão. Pô, foi muito legal hoje. Obrigado, uma felicidade poder conversar com você e com todos. Gente. Muito bom. Fraterno abraço, então. Fique bem, fique em paz, grego, e vocês todos se cuidem. Obrigado. Caramba, hein? Eu vou deixar vocês com inveja, porque a inveja é brincadeira, né? Porque todos nós estamos na mesma egrégora, né? Mas saiu fortalecido, saiu preenchido. É muito legal a gente conversar esse tipo de assunto, né? Que a gente aprende, mesmo a gente vai falando, a gente vai buscando essa fala de algum lugar. Não é do nada, o nada não existe. Então a gente vai captando, e a gente vai se fortalecendo. Isso é muito bom. Isso a gente vai lembrando, puxa, eu falei isso, nossa, isso aí saiu da minha boca, isso é maravilhoso. Isso é eubiose. Vai, Jorge, é isso aí. Tá me ouvindo agora, já desliguei, mas é isso aí. Fraterno abraço, até semana que vem. Tchau.